PPCC de Ecologia de Populações. Olá pessoal, hoje teremos a visão ecológica sobre a evolução das espécies. Segundo Darwin, a evolução ocorre através da seleção natural. No processo de seleção natural, variações filogenéticas do indivíduo são hereditárias à prole. Na seleção natural, as espécies são influenciadas pelos recursos e sobrevivência em suas interações ecológicas do habitat. O indivíduo é a unidade de seleção natural. Este indivíduo participa do ciclo de especiação e obtém variação individual hereditária. A sobrevivência está ligada à trajetória existencial da espécie, seu cotidiano com competição, predação e alcance pelos recursos disponíveis à alimentação, suas interações reprodutivas e interações relacionadas ao meio ambiente. População é a unidade de evolução. É o grupo de indivíduos da mesma espécie. É por meio da população que ocorre a fixação das variações e mutações genéticas hereditárias pela reprodução. Reprodução como atividade sexual fêmea e macho ou acontecimento natural e assexual das espécies por brotamento e fissão celular em que outro ser surgirá sem interferência do gênero dimórfico. Em níveis de organização ecológica, as populações são potencialmente imortais, no sentido da continuação da população desta espécie, pois a renovação de indivíduos, considerando a natalidade e a mortalidade, variam de tamanho e composição genética. São propriedades da dinâmica populacional a densidade, a mortalidade, natalidade, dispersão, razão sexual, distribuição etária e formas de crescimento segundo os recursos disponíveis. A evolução se dá pela seleção natural. O que é a evolução? A evolução pela seleção natural ocorre quando os fatores genéticos influenciam a sobrevivência e o sucesso reprodutivo. A evolução é a consequência direta da existência de variação herdada do ajustamento de uma população. As características genéticas dos indivíduos que atingem um sucesso reprodutivo maior aumentam em frequência de geração para geração. O que é nicho ecológico? O nicho ecológico de uma espécie é determinado pelo habitat em que vive, e suas adaptações comportamentais contribuem para a sobrevivência ou reprodução e dependem dos limites fisiológicos e morfológicos e disponibilidade de recursos. O que é seleção natural? A seleção natural pode ser estabilizadora, direcional ou disruptiva. A seleção estabilizadora mantém fenótipos médios ou ótimos numa população. A seleção direcional desloca o fenótipo em direção a um novo ótimo. O processo evolutivo atua sobre a variabilidade genética. Na seleção natural, estas características genéticas variáveis selecionam os mais aptos e adaptados. Estes possuem melhor adaptabilidade ao ambiente, sobrevivência e maior quantidade de reprodução. Essas características são hereditárias. Como percebemos aqui na ilustração, o genótipo interage com o meio ambiente e determina o fenótipo. Nesta outra ilustração, podemos perceber a influência do ambiente no fenótipo, onde tentilhões com diferentes tipos de alimentação, folhas, sementes, insetos e frutas participam do acontecimento evolutivo e adquirem diferentes tamanhos de bicos. Tipos de seleção. Seleção estabilizadora. Ela seleciona os organismos com fenótipo intermediário. Isso quer dizer que indivíduos muito fora da média dos extremos são eliminados. Seleção direcional. É o tipo de seleção natural em que um fenótipo extremo é favorecido e tem sua frequência aumentada na população. É o tipo mais usado nas seleções artificiais. Seleção disruptiva. É aquela em que os extremos são favorecidos e os organismos intermediários são eliminados. Podemos perceber isso na ilustração dos tentilhões, onde os principais tipos de bicos adquiridos são os maiores e os menores e os pequenos, devido ao tamanho das sementes. As sementes duras, os tentilhões ficaram com o bico maior, e com as sementes macias, alguns tentilhões adquiriram o tamanho de bico pequeno. A fragmentação de habitats divide e isola populações. A divisão de populações que possibilita a evoluir independentemente.
A seleção natural pode contribuir para as populações evoluírem suas características por especiação, respostas do ecossistema aos organismos interagentes com os recursos e aclimatizações. O isolamento geográfico, como por exemplo de ilhas, oferece um importante mecanismo de especiação, distribuição e isolamento biogeográficos com variabilidade evolutiva. Existem 4 tipos de especiação. Especiação alopátrica é a mais clássica. É o processo de isolamento por barreira geográfica. É o fenômeno de grandes populações biológicas isoladas por uma barreira geofísica e desenvolvem isolamento reprodutivo genético, criando um padrão genético. Este isolamento geográfico pode ser uma grande distância, um oceano, um rio ou um deserto. A especiação peripátrica é quando uma nova característica que surge dentro de uma população perifericamente isolada, próxima à ancestral. Elas passam a isolar-se utilizando de nicho específico e ficam biologicamente isoladas. São 2 populações, mas sem reprodução entre elas. Especiação parapátrica é a especiação com a população com distribuição contínua. Há uma barreira de fluxo gênero devido ao cruzamento aleatório. Eles utilizam o nicho e, por preferências reprodutivas, as características adquiridas geram um processo de especiação. Na especiação simpátrica, ela ocorre por seleção disruptiva, onde extremos são favorecidos. As reproduções ocorrem maior nesses extremos e ocorre a consanguinidade por módulo. Então, populações convivem, mas não cruzam. E há seleção de parceiros que mantém esse isolamento genético. Então, na especiação alopátrica, ela ocorre devido ao isolamento geográfico por barreira geográfica. Na parapátrica, não existe barreira geográfica, há uma distribuição contínua de população com cruzamento aleatório, que utilizam nicho e vão criando um isolamento reprodutivo. Na simpátrica também é utilizado esse nicho, um novo nicho que é explorado pela população, só que essas populações adjacentes não cruzam. Exemplo de interação ecológica: como lobos podem mudar o curso de rios. Aqui o exemplo do Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Existia uma população de cervos que se alimentavam de salgueiros e das matas ciliares próximas ao rio. E com a reintrodução dos lobos no parque, eles passaram a comer os cervos. Então houve um aumento na vegetação que ocasionou em alimentação para outros animais. Aumentou a população de outros animais como castores, doninhas, coelhos, ratos, répteis, peixes e anfíbios, outros mamíferos e pássaros. Com o aumento dessa vegetação também, a erosão das margens do rio diminuiu, porque as matas ciliares aumentaram e estabilizou a margem dos rios. Aqui alguns animais que participam da rede trófica do Parque Yellowstone e também um link para o vídeo de como os lobos mudam os rios. Estratégias reprodutivas. Estratégia R, populações curtas. As características são rápida reprodução, curto tempo de vida, animais de pequeno tamanho, alta natalidade, maturidade precoce e sem cuidado parental. Estratégia K, populações longas. São animais com tamanho grande, baixa reprodução e reprodução tardia, pequena prole, maturidade tardia, baixa natalidade e alto cuidado parental. Crescimento exponencial e crescimento logístico de uma população. Para entendermos o crescimento populacional, precisamos olhar para os componentes natalidade, mortalidade, imigração e emigração.
Estes parâmetros interferem no crescimento per capita populacional. O que é o R? O R é a taxa de crescimento populacional exponencial. Quando eu sei a taxa de crescimento populacional, podemos prever o que vai acontecer com a população, um aumento ou diminuição de indivíduos. Se o R é maior que zero, a população aumenta. Se o R é igual a zero, a população se mantém estável. E se R é menor que zero, a população diminui. A taxa pode ser medida por lambda, que é o crescimento discreto no período, que é igual a NT mais 1, que é a população futura, dividido pelo NT, que é a população inicial. Sendo que a população no próximo ano é a população hoje, multiplicado pela taxa de crescimento discreto no período. Digamos que uma população inicial, N0, seja de 90 indivíduos, e a população futura seja de 72 indivíduos, N1. Se dividirmos a população futura de 72 pela população inicial de 90 indivíduos, teremos o lambda de 0,8. Para sabermos em 3 anos a população, teremos que exponenciar o lambda no tempo, como por exemplo 3 anos. Então ficaria lambda igual a 0,8 exponenciado em 3 vezes 90. Que é a população inicial. A mesma relação expressa em tempo contínuo caracteriza o que chamamos de crescimento exponencial, que é a taxa de crescimento per capita. Para conhecer a população no futuro, precisamos adicionar na equação a constante E, que é o neperiano, é a base do log natural, representada pelo número 2,72. A equação fica assim, então: NT mais 1 igual a E exponenciado R vezes T vezes NT. Resolvendo a equação fica assim: NT mais 1 igual a 2,72 exponenciado em 0,8, que foi o quanto que a população cresceu, igual a R vezes N0. O neperiano elevado no R fica 2,22 vezes 90, que é o N0. E para sabermos quanto que essa população cresceu, basta diminuirmos da população inicial, 90 indivíduos. Para entendermos o crescimento logístico, teremos que considerar o K, que é a capacidade de suporte, é o quanto que o ambiente suporta de indivíduos, o tamanho máximo da população que o ambiente suporta. Consideraremos a quantidade de indivíduos e vamos dividir pelo espaço área do ambiente.